Polícia Militar faz operação no bairro da Ilinha. Nós vamos ao vivo com o repórter Vônios Mascarenhas. Vônios, bom dia. Qual o resultado dessa operação até agora, Vônios? Bom dia, Cristiane. Várias prisões e apreensões de drogas e armas. A Operação Impacto da Polícia Militar teve início ontem, a partir das 5 horas da tarde, e contou com 150 policiais, sendo 100 PMs, 50 homens do batalhão de choque, 24 viaturas, 6 motos e até cães farejadores. Os homens fizeram barreiras na entrada principal do bairro e também vistoria nas ruas transversais. 2 homens foram presos aportando crack e também jogos de azar e fazendo apologia à facção criminosa Bonde dos 40, através de músicas gravadas fazendo apologia ao crime. Outros 2 suspeitos que estavam em uma moto tentaram furar a barreira, foram perseguidos e presos. A polícia também conseguiu apreender um fuzil de uso restrito de organizações militares. Até agora, nenhuma instituição se pronunciou sobre a origem desse fuzil, de que batalhão ele pertenceria. A Operação Impacto vai permanecer no bairro da Ilinha até hoje, quando será concluído o trabalho de impacto especificamente para coibir a ação da facção criminosa Bonde do 40 naquela região. Cristiane. Obrigada, Vônios, pelas informações. Os assuntos que foram destaque na última sessão plenária da semana. O deputado Eduardo Braide falou sobre o recadastramento eleitoral. O deputado Manuel Ribeiro destacou a necessidade de atualização das leis orgânicas municipais e citou o caso da cidade de Santa Inês, onde o prefeito teria se utilizado de brechas na lei para tomar decisões em favor próprio. O artigo 52 que ele cita aqui, inciso 2º, ele fala aqui no seguinte, o artigo 52. Compete ao prefeito, em outras atribuições, iniciar o processo legislativo dos casos previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, expedir decretos, regulamentos e para sua fiel execução. Isso aqui diz o artigo 52 da Lei Orgânica do município de Santa Inês. E aqui ele dá poderes para a secretária dele exonerar, fazer contrato, fazer o diabo. O recadastramento biométrico em São Luís foi o tema do pronunciamento do deputado Eduardo Braide. De acordo com os dados apresentados pelo parlamentar, 122.450 eleitores ainda não se recadastraram. E o que nos deixa preocupados é que o Tribunal Eleitoral, deputado Bira, já emitiu um comunicado no sentido de que não haverá prorrogação para o recadastramento. Então, aqueles eleitores que realmente não se recadastraram, é importante que busquem o quanto antes os postos de recadastramento que encontram-se espalhados aí por toda a nossa capital, porque a gente sabe que a tendência é piorar nos últimos dias no que diz respeito às filas, deputado Otelino Neto. A campanha para a habilitação de mototaxistas em cidades do interior do Maranhão foi o destaque no discurso do deputado Edilásio Júnior. O deputado acredita que a iniciativa vai reduzir até mesmo o número de acidentes com motos. Em alguns municípios já existe a lei municipal, como é o caso de Timon, regulamentando a profissão do mototáxi. Agora, com a habilitação mais em conta, tenho certeza que vidas serão salvas, uma vez que o condutor da moto vai estar gabaritado para a profissão e, assim, o passageiro também, o garupa, vai se sentir mais tranquilo, mais confiante, sabendo que aquele mototaxista fez todos os cursos necessários para poder exercer a sua profissão. O aumento da criminalidade em Presidente Dutra foi o tema do discurso da deputada Priscila Sá. A parlamentar relatou casos que chocaram a população daquela região e pediu apoio da Secretaria de Segurança. A gente solicitou para que o secretário de Segurança nos ajudasse na investigação desse crime, na investigação desse corpo, para solucionar esse mistério que está acerca do Joel, solicitando as imagens das câmeras de segurança do banco, que até agora o delegado regional não solicitou. Solicitar a quebra do sigilo telefônico dele, que não solicitaram até hoje, já está mais de uma semana do sumiço desse rapaz, e ele se prontificou a ajudar. O caso desse rapaz apenas chamou mais atenção para uma coisa que já estava vindo há muito tempo.
Adolescentes delegados eleitos durante a Conferência Estadual de Meio Ambiente viajam a Brasília para participar da Conferência Nacional. Ao todo, são 27 delegados que devem apresentar projetos sobre a realidade do meio ambiente no Maranhão. Os 27 adolescentes que têm entre 11 e 14 anos visitaram a Assembleia Legislativa. Eles representam escolas de todo o Maranhão e vão passar 8 dias em Brasília discutindo projetos e iniciativas para escolas sustentáveis, resultado de conferências do meio ambiente. Bem, a gente já vem com um histórico mundial, né? A gente vem com algumas discussões, a gente vem falando de Agenda 21 e isso vem se estendendo a todos os governos e isso precisava chegar dentro das escolas. Porque nós entendemos que se a gente não chegar até as crianças, a gente não tem como perpetuar esse sentimento de preservação do meio ambiente. Então foi interessantíssima essa conferência esse ano, porque tudo veio culminar junto com, por exemplo, a gente tem um plano estadual de educação ambiental que foi sancionado esse ano, nós temos decreto que foi sancionado esse ano, então todos esses marcos legais culminou com essa conferência. Então a gente entende que a conferência foi muito importante porque a gente começa a disseminar no momento em que a gente une marco legal com o sentimento de preservação com as crianças, que são as responsáveis por perpetuar essa ideia ao longo dos anos, né? Os alunos apontam como dificuldade algumas tradições, como a queima, comum no interior do estado. Entre eles, representantes de indígenas, quilombolas e assentamentos. Nessas comunidades, a tradição é ainda mais forte, por isso a mudança se faz tão importante. A maioria do povo, eles têm um barreiro. E todo aquele plástico que eles usam, eles jogam lá no barreiro e queimam. E aquele ar não vai fazer bem, porque desse lixo queimado não vai ficar muito bem. Aí, tendo a reunião na comunidade, nós vamos mudar e vamos fazer diferente. Klinger representa os quilombolas e conta que muitas vezes não foi ouvido. Não separa os lixos, eles não reciclam. Vai tudo para um lixão. Aí, na nossa escola é separado, mas quando chega lá é jogado num lugar qualquer. Aí eu acho que fazendo uma coisa de separação de lixo para reciclar seria bom. A proposta é provocar transformações nos jovens e nas escolas para pensar um futuro responsável que respeita o meio ambiente. Esse tema de educação ambiental, ele transforma a escola. A escola que está lá careta, que está lá fechada, que está arcaica, ela se moderniza, ela se abre aos temas, ela começa a ter mais vida, né? E aí isso faz com que as crianças se atraiam pela escola. E eles começam, depois de ter uma oportunidade como essa, eles descobrem que através do estudo, eles vão abrir os seus horizontes, vão ter novas oportunidades e que o estudo é que vai proporcionar isso a eles. Então, com certeza, essas crianças vão voltar para suas escolas muito mais motivados, com uma outra visão, com um outro conhecimento. A deputada Elisiane Gama recebeu os estudantes. A visita deve trazer mais responsabilidade à Assembleia para discutir e promover práticas sustentáveis. Eu acho que traz para a gente uma grande responsabilidade e o sentimento da expansão, né? A Assembleia não pode ser apenas um espaço físico fechado, mas acima de tudo um espaço para receber atores fundamentais e protagonistas como esse e fazer ecoar também nos demais rincões do estado do Maranhão, através, por exemplo, de vocês da comunicação, através dos próprios parlamentares das demais comissões. Então, esse é um papel também da casa. A casa é a casa do povo, é uma casa realmente que tem uma responsabilidade de fazer com que esse sentimento possa chegar a todas as regiões do estado do Maranhão. A educação básica no Brasil. Sobre esse assunto a gente vai conversar no próximo bloco com a educadora Elizabeth Rodrigues. Um instante só. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou.
Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada. Impacto pela vida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Educação básica no Brasil, números e inferências de 1996 a 2010. Este é o título do livro da educadora Elizabeth Rodrigues, nossa convidada de hoje do Portal da Assembleia. Bom dia. Bom dia. Me permita chamar assim. Pois não. Bom dia a você que está conosco. É um prazer muito grande estar aqui. Educação é um assunto apaixonante e nós realmente precisamos discutir com a participação de todos, porque é dever de todos nós. Professora, 96 a 2010, um tempo considerável aí de pesquisa, né? Que panorama o seu livro traz da educação básica? Na verdade, o Brasil chegou ao fundo do poço no ano 2000, não é? Quando o Brasil tirou o último lugar no Programa Internacional de Avaliação para crianças de 15 anos. Então, o último lugar do mundo, atrás do Quirguistão, Cazaquistão, nomes que a gente nem conhece, estava ruim demais. Então, houve planos que se fizeram e o Brasil começou a subir posições. Quando você observa a situação do Brasil no mundo, ela parece com a situação do Maranhão no Brasil. Então, de 96 a 2010, o Maranhão sempre está nos 3 últimos lugares em todos os índices. Índice de renda, índice de educação, índice de saúde, índice de saneamento, os 3 últimos lugares estão com o Piauí, Maranhão e Alagoas. Professora, esses números servem muito bem para a gente refletir em torno deles e ver que, em termos de políticas públicas para a educação, o Brasil ainda precisa avançar muito e a gente está falando de uma política que ela precisa ser integralizada com outras políticas. Né? É verdade. Então, quando os políticos põem assim na mão 5 prioridades, saúde, educação, moradia, emprego, não precisam 5 prioridades, tem que ter 2 prioridades só. Porque se o povo estiver saudável e tiver educação, ele próprio consegue sua habitação, ele próprio consegue seu emprego, não precisa dessa bengala. Então, a situação é, um país como Singapura, na década de 60, tinha índices de pobreza e analfabetismo exorbitantes. Hoje é uma potência mundial. Por quê? Porque maciçamente educação é a prioridade. É lógico que eles têm alguns defeitos, todos os países têm. Porém, tem que entender que tem que acabar com essas muletas e tem que realmente investir naquilo que vai levar. Então, qual é a prioridade do Brasil, do Maranhão? Parece assim que eu vou dizer algo tão simples, é colocar todos os alunos em sala de aula todos os dias. Porque dia que adianta os parlamentares votarem 200 dias letivos no Brasil, 230, 500, se há 40 dias de greve. Então, tem que haver uma coerência entre aquilo que se estabelece em lei e aquilo que efetivamente se pratica. E aí, como é que a gente faz? A sociedade tem que chamar para si a responsabilidade. Eu, pai, eu, mãe, eu, você, nós, todos que estão aqui na Assembleia Legislativa ou na rua, tem que estar vigilantes para que não falte um dia de aula na nossa cidade. Então, não teve aula porque a administração pública não pagou o transporte escolar.
Isso não pode. 20 dias porque não pagou o transporte, outro porque o teto caiu, a outro porque o professor adoeceu, não teve quem substituísse. Isto não pode acontecer. A lei número 1 que tem que ser cumprida nesta cidade e neste país é: todo aluno, toda criança de 0 a 17 anos tem que ir diariamente para a escola. Se não for, e a culpa for da família, prende o pai, prende a mãe. Se não for, a culpa for da administração pública, prende o administrador. Mas criança tem que estudar. Professora, em muitas áreas em que há estrangulamento no Brasil, é uma fala comum se colocar, não, porque o Brasil tem uma tradição colonial, né? A gente foi colonizado, então a gente ainda está nesse processo. A nossa democracia é muito jovem, né? Quer dizer, tem todas essas falas aí, e é um discurso que ele já não convence e já é um discurso extremamente cansativo. Os números mostram, por exemplo, que o analfabetismo, pela primeira vez desde 1998, está crescendo no país, né? Foram identificadas 13,2 milhões de pessoas que não sabiam ler e escrever, o que equivale a 8,7% da população total com 15 anos ou mais. Isso é dado do IBGE, né, desse ano já, né? Quer dizer, reflete aí uma realidade que a gente está vivendo no país e que não pode mais, né? A gente não pode mais comungar com isso, né? Combater o analfabetismo é algo que deve vir de base, porque isso aí é um analfabetismo remanescente. Então, pessoas com mais de 25 anos que não aprenderam a ler e vão ficando. Isso é uma coisa transitória que, se a gente trabalhar a base inteira, isso não vai mais acontecer. No entanto, trabalhar analfabetismo é a mesma coisa que trabalhar as UPPs, por exemplo, para a violência. Então, você faz todos os esquemas, pacifica todos os morros e relaxa. E os traficantes voltam e tomam conta. Então, o analfabetismo é assim: fazem as campanhas, vamos trabalhar, 1 ano, 2 anos depois, todo mundo esmorece, lá vai o analfabetismo. Quer dizer, então não pode ser uma flor regada uma vez por mês, que ela acaba até morrendo. E a gente está falando de uma 7ª economia que está caminhando para a 5ª economia do mundo. Pois é, então nós sabemos que é a 7ª economia caminhando para a 5ª. Qual é o problema do Brasil? Todo mundo sabe. Se eu tivesse uma sala de aula, eu perguntaria: alunos, qual é o problema do Brasil? Concentração de renda. Né? Então, por que a renda é concentrada? Porque não há qualificação para galgar os cargos necessários para que a renda se distribua. Então, nós temos 2 prioridades. Número 1, todo aluno, todos os dias na escola, em um turno. O dia que a gente conseguir 100% da população em idade estudantil na escola em um turno, a gente passa para a segunda etapa, que é também uma prioridade. 2, qual é? Todo aluno em sala de aula, 2 turnos. Porque você estava falando agora, integral, o jornal estava falando agora na polícia que foi para a Ilhinha e apreendeu o traficante. Quem é esse traficante? É a pessoa que não teve a oportunidade de estudar. É a política coercitiva, né? Você aplica a política coercitiva porque alguma coisa lá atrás falhou, Você não né? qualificou, ele vai pela rachadura do sistema. Então, se ele vai 2 turnos para a sala de aula, ele pode fazer um curso de eletrotécnica, ele pode fazer um outro curso, ele pode trabalhar uma série de coisas importantes, pode se qualificar numa língua estrangeira, tendo todo dia, tendo 12 aulas de inglês por semana, ele pode sair bilíngue da escola pública. Há muito o que fazer. Mas, primeiro, nós não vamos colocar nenhum carro adiante de coisa alguma. Primeiro, 100% da população em idade estudantil em um turno. Quando acabar, 100% em 2 turnos. Porque sai todo mundo da rua, não fica aqueles pedintes, não fica o pessoal limpando para-brisa, não fica coisa nenhuma. Fica se qualificando. Aí, nós vamos fazer como a Suécia. A Suécia fechou agora 4 presídios, porque não tem população carcerária. Aqui está faltando vaga, né, professora? 2.000 vagas no estado do Maranhão. Professora, eu queria chamar umas imagens, né? A gente vai agora ver essas imagens. Essas imagens aí são dentro do Parque do Mirador, Parque Estadual do Mirador, ali no sertão maranhense. E essas são crianças que estão fora da sala de aula. Nesse local exato onde elas estão, é onde a escola caiu, né? E aí a gente está num outro povoado que tem uma escola, mas a escola tem esse perfil aí, escolinha de palha, esse é o professor, as crianças, um filtrozinho, nenhum material didático, esse é o único material que elas têm, né, na escola. E é uma das poucas escolas do Parque do Mirador que tem 500 quilômetros de extensão, né, e faz limite com vários municípios ali do sertão maranhense, né? Colinas, São Raimundo das Mangabeiras, Fernando Falcão, Fortaleza dos Nogueiras, né? Então essa é a realidade dentro do Parque do Mirador. Ou seja, hoje a gente tem muitas crianças lá que estão sem escola, porque as prefeituras não estão enviando o professor, e a escola que tem essa qualidade que a gente está vendo aí, né, no Brasil de hoje. Bom, o que é que se pode falar? Por incrível que pareça,
o Fundeb tem dinheiro para todos os municípios maranhenses propiciar a escola. Para que as prefeituras se habilitem a esse dinheiro, elas têm que estar com toda a sua contabilidade em dia, elas têm que estar com todo o seu trabalho administrativo organizado e têm que chegar a tempo para fazer o projeto. Ou eles perdem o prazo, ou eles não têm a contabilidade em dia, ou eles não têm mesmo interesse, então eles não pegam o dinheiro. O Maranhão chega a devolver milhões para o FNDE, quer dizer que o estado que tem a menor renda per capita, junto com Alagoas, do Brasil, devolve milhões anualmente para o FNDE, porque não houve organização do prefeito, não houve conhecimento, a contabilidade dele não estava em dia, ele não tinha interesse e faz uma escola desse jeito. Eu não estou julgando essa administração, porque nem conheço. Eu estou falando porque eu já fui conselheira do Fundeb várias vezes e dava vontade de chorar quando a gente assinava finalmente o relatório anual do Maranhão devolvendo dinheiro para o Fundeb. Então, o que se deve fazer? Que a comunidade administre isto realmente na ponta da vara, porque o Conselho do Fundeb é feito pela comunidade. Não admita que contas que não são realmente sanadas passem para diante e que o dinheiro seja totalmente aplicado. Então, não tem transporte escolar e o Maranhão devolve anualmente milhões que poderiam ser usados para o transporte escolar. Agora, e o que a população que está me escutando agora em Mirador? E aí, professora, o que eu faço? Exija que o professor que está ali tenha habilitação líquida para o que ele está ensinando. O que acontece no Maranhão? A escola tem 100% de professores com nível superior. O professor de pedagogia ensina ciências, o professor de filosofia ensina matemática, o professor de história ensina biologia. Ou seja, isso é habilitação bruta. E esse professor que a gente viu aí, né, o Cleiton, ele tem apenas um magistério, ele ainda não é formado pela universidade. Então, muito bem. A escola precisa, número 1, ter um professor com habilitação específica para o nível, etapa e disciplina que leciona. Porque vejam bem, Sócrates, filósofo grego, dava aula debaixo das árvores. Parece um pouco com o que estava aí. E pode até ser, mas Sócrates sabia exatamente tudo que ele tinha que fazer com os seus discípulos. Ele é o pai do construtivismo. Ele não dava respostas para os seus discípulos. Ele questionava e levava. Então, ele perguntava para o seu discípulo, você sabe o que é uma caneta? Aí o discípulo responde, o que é uma caneta? Responda, o que é a caneta? Me responda. Você. Caneta é um objeto que a gente usa para escrever, para trabalhar o conhecimento, registrar o conhecimento. Então, Sócrates perguntava, isso quer dizer o quê? Que lápis também é caneta? Porque é objeto... Aí ele ia levando o discípulo, mas o lápis, né? Qual a diferença que existe entre o lápis e a caneta? Um é grafite, outro é tinta. E ele dizia, e os pincéis que os pintores pintam? Também não... Aí ele ia trabalhando. Isto um educador precisa fazer. Construtivismo não é criação de hoje, é criação de Sócrates na antiguidade grega. Não dê resposta para seu filho. Quando ele perguntar em casa, responda ao seu filho com uma pergunta. E ele responda com mais outra e deixe que ele chegue ao conhecimento. Professora, como é que a senhora vê as políticas compensatórias no Brasil hoje? Por exemplo, a gente tem o Bolsa Família, que era para ser uma política, né, compensatória e acabou sendo uma política em definitivo aí, né? Essas crianças estão ameaçadas de não receber mais o Bolsa Família porque não estão matriculadas efetivamente, né? Porque não existe escola, né? Como é que a senhora vê? Primeiro, eu clamo a Deus que ilumine as mães para que elas procurem a promotoria, que elas têm direito a tudo. Basta que elas batam a porta de um promotor, elas terão direito à bolsa, a processar o Estado, através da promotoria com uma ação pública, elas têm direito a tudo. Mas o povo não sabe que tem o direito. Isso é o maior. Por isso que eu tenho que rezar. Eu tenho que rezar. Rezar, pedir que todos os órgãos de comunicação espalhem a notícia. Povo, você que está escutando, você tem direito a tudo. Porque nós pagamos nossos impostos. Agora, se a sua administração não está dando, bata na porta do primeiro promotor que você vai conseguir tudo o que você necessita. Agora, a sua pergunta sobre políticas compensatórias é a mesma resposta para políticas afirmativas. Bolsa Família, cota para negros, escola pública, papá, são políticas transitórias. O que é isso? O Estado reconhece que falhou. O Estado reconhece que não deu oportunidade igual de acesso. Então, ele diz, nos próximos 20 anos vai haver conta para negros, para escola pública, para índios, para deficientes, e vai ter Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa. Aí ele avalia, em 20 anos, ele já deu oportunidade das pessoas igualmente acessarem, aí ele cessa essas políticas. Então, é uma política transitória que
que os países desenvolvidos usam, no momento em que eles estão em transição para o desenvolvimento e no final eles vão avaliando e essa política já pode cessar. Essa não, ainda precisa continuar. Elas têm que ser, na nossa cabeça, transitórias, porque nós não podemos ficar com amparos externos durante a eternidade. Só que elas são vendidas de uma outra maneira, né? Elas aparecem como medidas aí, de fato, eleitoreiras, né? Que vão permanecer por muito tempo e como barganha, né, do voto durante as eleições. Isso é verdade. Antigamente eles davam o dinheiro na mão a hora, agora está muito problemático, porque R$10 outro dia caçou um senador, não é? Então eles usam esse dinheiro, essa coisa institucionalizada, que são as bolsas. Mas eu gostaria de dizer isto, que se algo está acontecendo, a responsabilidade é nossa. Porque o povo não tem o governo que merece, não. Senhoras e senhores que estão aqui escutando. O povo não tem o governo que merece, ele tem o governo que escolhe. Ele que vota. Professora, só para a gente terminar a nossa entrevista, dá para a gente eleger um ponto que é crucial, que é importantíssimo, que não pode faltar dentro do Plano Nacional de Educação, que precisa ser efetivamente, né, implementado? É o seguinte, eu creio que o Plano Nacional de Educação, que, aliás, já devia ter sido votado em 2011 e vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, estamos em 2013, já estamos bastante atrasados, está mais do que bom. Aliás, o Brasil é campeão muito bom de plano, é campeão, né, de bons leis planos. E reformas. Nós não precisamos nada mais neste país em campo de plano. Nós precisamos um pouquinho da cultura anglo-saxônica. E é como você mesmo colocou. Temos sim aquele resquício de patrimonialismo, de dependência, da mamar nas tetas do governo, que é uma coisa bem ibérica, bem portuguesa e bem espanhola. Tem que acabar com isso, acabar com essa dependência do Estado. E tem que partir pai, mãe, filho, todo mundo para a porta da escola e vigiar. Cada um reveza de 7 às 5, outro de 5 às 7, e lá, para quê? Para que alunos tenham aula, para que efetivamente o dinheiro que nós pagamos em impostos chegue na ponta do sistema, porque o dinheiro se perde do contribuinte para a ponta do sistema e ele vai e não chega na ponta do aluno. Nós só precisamos disso, que a própria sociedade, clube de mãe, associação de bairro, eu, você, nós, conjuguemos todos os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, trabalhemos no sentido de que aquilo que está no plano seja efetivamente cumprido. Como? Começando pelo feijão com arroz. Não vamos fazer igual o Brasil, que faz planos mirabolantes com metas tão utópicas que chega no final, temos que colocar 60% dos alunos em creche, colocaram só 35%. E aí por aí vai, não dá. Temos que dizer só de primeira mão. Todos os alunos em idade escolar dentro da sala de aula. Pronto. E não queremos saber se a parede vai cair, porque se cair, além de ter que responsabilizar todos os administradores, tem que alugar no dia seguinte uma sala para que não tenha nenhuma solução de continuidade. Nós só precisamos que nosso aluno esteja sentado à cadeira em toda a atividade letiva extracurricular, fazendo aquilo que ele precisa, descobrir o conhecimento e apropriar-se. Um conhecimento para chamar de seu. Professora, muito obrigada pela sua entrevista. É um prazer entrevistá-la aqui. Onde é que a gente pode se apropriar, né, da educação básica no Brasil, números e inferências? Neste momento ele está na recepção do Colégio do Bolso, da UNDB, e realmente trabalhamos educação infantil, fundamental e média. Todos os números do Brasil e do Maranhão em comparação com o Brasil, de 96 a 2010. Uma coisa está certa, tanto o Brasil quanto o Maranhão já foi pior. Nós ainda temos a esperança de que agora, se as administrações municipais e estaduais compreenderem que, independentemente dos partidos a que pertençam, precisam trabalhar juntas pela população, vai ser cada vez melhor. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço, um bom dia para todos vocês que estão aí. Eu fico feliz que nós estejamos aqui falando de educação. Veja no próximo bloco a realidade na comunidade de Apaco. Algumas famílias vão receber o título definitivo da terra, mas outras estão ameaçadas de despejo. Um instante só.
dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eichel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Moradores da comunidade Apago comemoram o recebimento do título da terra depois de muitas lutas. No entanto, famílias de um outro lote continuam ameaçadas de despejo. Muitos moradores estão erguendo as casas com as próprias mãos. Em alguns casos, marido e mulher colocam a mão na massa. O cenário da Vila Paco, localizada na cidade operária em São Luís, é um pouco diferente do vivido no mês de fevereiro, drama que começou com uma forte chuva. Na época, mais de 130 famílias ficaram alojadas após perderem tudo em um acampamento improvisado. Se por um lado o acampamento foi retirado, por outro, políticas públicas não chegaram por aqui. Patrícia sofre com a falta de água e energia. O que acaba com a gente é a água, nosso dia a dia. A energia dá para levar, mas a água precisa de lavar, cozinhar, banhar nossos filhos. Isso que acaba. Para amenizar a situação, poços artesianos se multiplicam na área, mas são construídos sem orientação técnica. Vieram, fiscalizaram um poço que tinha ali. Aí condenaram aquele poço, na verdade, porque eles jogavam muitos dejetos, muitos objetos inutilizados. E aí condenaram esse poço. Mas até então não veio o CAEMA, não veio nenhum órgão responsável para fazer essa avaliação e dizer se é interessante ou não. Mas, querendo ou não, é o meio que nós temos para conseguir fazer alguma coisa, para termos esse bem que é a água. Hoje, em frente às casas, é possível ver tijolos, telhas e materiais de construção, mas para começar os trabalhos, o clima ainda é de incerteza. Após terem sido ameaçados de despejo no mês passado, os moradores da Vila Paco começaram um processo de regularização fundiária, uma luta que se arrasta há meses. O problema agora é com a informação oficial, já que muitos moradores fizeram investimentos para a construção de moradias. Elianai perdeu tudo durante a tragédia de fevereiro. Diz que boa parte do material de construção dos moradores é fruto de doações. Ele conta ainda que muita gente está sendo chamada para conversar e regularizar o processo fundiário com a Emarp, extinta Coab. Sua vez ainda não chegou e ele teme ser surpreendido por uma ação de despejo a qualquer momento. O maior temor dessas pessoas que estão hoje aqui é exatamente de repente vir uma ordem de posse, reintegração de posse, que é o nosso pavor. E a semana passada, ou retrasada, a gente teve essa informação que a suposta dona do terreno estaria já brigando na justiça judicialmente. Inclusive o nosso presidente, ele já está permeando os meios cabíveis para tentar
buscar isso, mas até então a gente não temos documentação formal da posse do terreno para os moradores que estão aqui. Então esse é o nosso pedido, essa é a nossa preocupação com os poderes responsáveis. O presidente da Comissão de Moradia da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão, diz que há duas situações na Vila Paco. Há um grupo de moradores já assinando o contrato de compra e venda com a EMARP e um outro grupo com uma ação de despejo prevista para esta quarta-feira. E explica. Nós tivemos uma reunião junto à EMARP, que é a extinta Coab, agora a EMARP fica ali na Rua da Estrela, no Reviver. Fomos lá com a Comissão de Regularização Fundiária da Câmara Municipal, com a Defensoria Pública, representantes da comunidade, e foi encaminhado e está sendo resolvido por lá, pela EMARP. Agora, tem uma outra área, que é um grupo de moradores que a gente ainda não teve contato através da Comissão de Direitos Humanos do OAB. Nós queríamos ter contato com eles, mas nós orientamos que eles com urgência procurem a EMARP, porque há possibilidade de conseguir suspender um despejo que está na iminência de ser cumprido, parece-me que agora na quarta-feira. Então, quer dizer, eles têm que procurar, nós estamos à disposição deles, já mandamos recado com o nosso número de contato, para que eles entrem em contato com a Comissão de Direitos Humanos do OAB e que procurem a EMARP. A gente precisa organizar isso com urgência. Segundo informações da Comissão de Moradia da OAB, um segundo lote na Vila Paco está com despejo marcado para a próxima semana. Lá vivem mais de 30 famílias. A comissão tenta despacho junto ao Tribunal de Justiça para demonstrar que a área pertence à EMARP, à extinta Coab Maranhão, e que está iniciando um processo de regularização fundiária dos atuais e legítimos ocupantes. Uma sessão solene requerida pela deputada Valéria Macedo faz homenagem à Unicef. Durante a solenidade que aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa, a Pastoral da Criança também recebeu homenagem pelo trabalho social relevante realizado no Brasil. Uma apresentação de balé das crianças do projeto social Restaurarte da Igreja de Nazaré marcou o início da sessão solene, em homenagem ao Unicef e à Pastoral da Criança no Maranhão. Construa um barco grande, muito grande, será sua salvação. Uma arca de madeira, pra salvar você e sua família inteira. A deputada Valéria Macedo foi a autora do requerimento que permitiu a homenagem na Assembleia. A parlamentar fez um histórico das atividades do Unicef e da Pastoral da Criança, que tem lutado pela infância e juventude do Estado. Chamo a atenção para dizer também da alegria desta Assembleia ter aprovado 3 importantes projetos de minha autoria que convergem com o trabalho da Unicef e da Pastoral da Criança. 2 deles foram transformados em leis, sancionados pela governadora. O da Semana Estadual do Bebê, de número 9.903 de 2013, e o da Semana Estadual de Doação do Aleitamento Materno, número 9.907 de 2013. Ambos defendendo também os mesmos objetivos dessas 2 honrosas e necessárias instituições, aqui representadas, qual seja a defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, principalmente as crianças nos primeiros anos de vida. Representando a Secretaria de Saúde, a doutora Marielza Cruz Souza elogiou e agradeceu a deputada Valéria Macedo e citou ainda casos de superação, onde a luta dessas instituições revelam personalidades de autoestima em prol das crianças e adolescentes. Quando 82% das crianças do Maranhão não tinham nome nem sobrenome, nós começamos uma batalha onde, na verdade, nós precisávamos dar um nome e sobrenome às crianças do Maranhão. Não tinham registro de nascimento. E a Pastoral da Criança e a Unicef estavam juntos, mãos dadas, para esse grande momento, para que, na verdade, a gente pudesse dizer que o Maranhão tinha tantas crianças que tinham o seu registro de nascimento. Um vídeo institucional do Unicef sobre a Semana do Bebê foi exibido durante a sessão. A produção revela o trabalho realizado na Amazônia. Em novembro de 2010, o município do Acará e o Unicef
realizaram a primeira Semana do Bebê na Amazônia. A equipe do Unicef e os convidados das instituições parceiras chegaram no Acará de barco. Foram 7 horas de viagem, mais de 40 oficineiros, palestrantes e professores das áreas de saúde, educação e serviço social ficaram hospedados no barco durante a Semana do Bebê. Assim, as autoridades municipais assumem o compromisso com a infância. A representante do escritório regional do Unicef agradeceu a homenagem e descreveu as ações e metas da instituição. Ela também lembrou do apoio da Assembleia Legislativa com a aprovação do projeto que criou a Semana Estadual do Bebê. É importante destacar a aprovação por esta Casa da Lei Estadual 9.303, de 28 de agosto de 2013, e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 2 de setembro de 2013, instituindo a Semana Estadual do Bebê. Temos agora o compromisso de realizar, no próximo ano, a Semana Estadual. Aí um desafio aí, Maria Elza, mais outro desafio. A deputada Elisiane Gama considerou a participação do Unicef e da Pastoral da Criança fundamentais para ajudar a sociedade a cumprir os direitos da infância e juventude. Trazer hoje nesta casa um reconhecimento ao trabalho extraordinário que a Pastoral da Criança faz, não somente no Brasil, no Maranhão, mas em todo o Brasil, com repercussão inclusive internacional. Fazer um destaque à ação que o Unicef faz no estado do Maranhão, com ações importantes, doutora Eliane, exemplo do selo Unicef, que é uma forma, na verdade, no meu entendimento, que estimula, eu diria assim, não é? Os governos municipais a traçarem metas, não é? E, acima de tudo, fazerem um princípio fundamental e que é constitucional, que é o investimento e a prioridade absoluta de criança e adolescente nas suas peças orçamentárias. O deputado Manuel Ribeiro contou suas experiências pessoais que o motivaram também a lutar em favor das crianças e adolescentes. O parlamentar também mencionou a lei que instituiu o Dia do Aleitamento. Sempre que a deputada Valéria faz aqui um projeto de lei, um pronunciamento, é sempre coisas importantes. E eu estou aqui através da lei 9.907, que ela institui o dia 19 de maio como o dia do aleitamento. A governadora já promulgou a lei e esta lei está em funcionamento. Eu quero parabenizar a deputada Valéria e a todas vocês, todos nós que estamos aqui, em prestigiar essas crianças. Ontem à noite em São Luís foi dedicada à poesia. O escritor e poeta Celso Borges lança o livro O Futuro Tem um Coração Antigo. O livro reúne poemas que tratam um retrato da cidade de São Luís. O Futuro Tem um Coração Antigo reúne 60 poemas escritos entre 2009 e 2011, um retrato poético de São Luís. O Futuro Tem um Coração Antigo é fruto de um coração que, na própria concepção do autor, percorreu 3 cidades e agora retorna à sua terra natal para um reencontro com a poesia que ela lhe deu. Eu estou muito feliz de poder estar escrevendo mais uma vez, que a cidade já foi tema de livros anteriores. E voltar para cá, depois de morar muito tempo fora, essa, na verdade, é a minha terceira cidade. Terceira cidade em que sentido? Eu vivi aqui durante 30 anos e construí a minha primeira cidade. Depois eu fui embora, passei 20 anos. De onde eu estava, eu construí uma segunda cidade. E agora, de volta, esta é a minha terceira cidade, que é a mesma cidade, mas que é uma outra cidade. Amigos, familiares, intelectuais, membros da Academia Maranhense de Letras e autoridades prestigiaram o lançamento do novo livro do poeta, escritor e jornalista Celso Borges, em uma noite de autógrafos, de surpresas e descobertas, um livro de poemas que reúne também fotografias. É um presente para todos nós, é um presente para as letras do Maranhão. Celso Borges é uma das figuras mais representativas dessa última geração de poetas do Maranhão, desde o tempo do Guarnecer, não é? Do grupo Guarnecer. Ele era uma figura de proa. Acho que o Maranhão lhe deve muito, não é? Por sua originalidade, pelo seu espírito inventivo, por nunca se repetir, não é? E por provocar. Eu acho que a grande riqueza da alma
de Celso Borges como poeta e como criador de arte, como músico inclusive, é exatamente essa capacidade que ele tem de provocar, de não se contentar com o que está aí. Esse livro de Celso é mais um canto de exaltação à cidade e com certeza só demonstra o vigor da literatura maranhense. Celso é um dos membros da minha geração, uma geração bastante atuante na nossa literatura. Então, este lançamento é o coroamento desse trabalho e dessa participação que continua intensa. O casamento entre a poesia e os registros fotográficos mostra uma capital reinventada, a nova e a velha dialogando entre si. Uma técnica intitulada de pinhole que alunos do IFMA utilizaram sob o olhar atento do professor Eduardo Cordeiro. Sem dúvida. E aí juntou essa coisa da poesia, amalgamou palavra, imagem, imagem, palavra. Né? Ficou demais, porque é um casamento maravilhoso, universal. Né? O futuro tem o coração antigo, foi além das fotos e das letras. A obra também é audiovisual. Durante o lançamento, foi exibido um vídeo de 18 minutos, produzido pelo cineasta Beto Matucci, uma construção feita a partir da visão sobre a cidade, presente no livro de Celso, com poemas curtos que de repente nos leva para longe, tanto quanto nos aproxima de uma São Luís de contrastes, corações e sonhos reinventados. Estamos continuando essa parceria de alguma maneira, produzindo, falando alguma coisa de São Luís, né, que eu acho que é importante. Acho que a gente tem um compromisso com a cidade. Eu acho que quando você bebe em outras fontes, você tem que trocar essa água e dividir um pouco essa água. E eu acho que esse que é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu acho que o livro é o papel principal aqui e o vídeo vem complementar essa maravilha que foi aqui da poesia do Celso. Eu acho que é uma parceria, no mínimo, prazerosa. Bom, hoje à tarde tem discussão em profundidade aqui na TV Assembleia, no programa Em Foco, às 15h30. Você vai acompanhar a discussão sobre o racismo e a Semana de Consciência Negra e os dados do IPEA, que mostra um panorama sobre os efeitos do racismo no Brasil. E no programa Cidadania em Pauta, às 2h30, você vai conhecer o projeto social Nossa Senhora de Loreto, que é desenvolvido na cidade operária. Portanto, acompanhe a programação da TV Assembleia durante a tarde. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um ótimo dia para você e um ótimo final de semana.